queridos irmãos, vamos falar do amor, viver o amor, e a nossa meta ser andar no amor de Deus. E para isso temos que perdoar a todos e principalmente a nós mesmos. Amor, o caminho para a vitória. Não é raro os cristãos ficarem atrapalhados com esse amaranhado do pecado. Esse amaranhado do pecado significa perdoar a nós mesmos. O que quero dizer com isso? Alguns evangélicos consideram que um pecado é realmente iníquo, ao passo que o outro não é tão ruim assim. Desta forma, acreditam que Deus lhe desculpará as transgressões pequenas, mas não poderá perdoar as grandes. Se não tomarmos cuidado, podemos ficar totalmente confusos a respeito do assunto. Mas a Bíblia declara sobre o pecado. 1 João 2:1-2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiação pelos nossos pecados. Propiação é o pagamento. E não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Jesus Cristo, o justo, é a propiação por todos os nossos pecados, inclusive os de omissão. Quer dizer, propiação é o pagamento por todos os nossos pecados. Mas aquele homem considerava esses tão terríveis que para ele o Pai não perdoaria. Tem pessoas que acham que o pecado de omissão, você podendo fazer uma coisa, mas não fazendo, Deus não perdoaria. Estamos falando deste assunto, estamos dando de exemplo um homem que pensava assim. Achava que, por certo, Deus poderia isentar-lhe dos demais pecados, mas não deste. A Bíblia, no entanto, não concorda com isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Tiago 2:10-11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os pontos. Porque aquele que disser, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Então vamos entender, irmãos. Vamos pegar os 10 mandamentos, por exemplo. Então foi feito os 10 mandamentos. Então tem gente que acha, não, eu não mato, não roubo, não faço nada de muito grave. Então eu só minto. Então a mentira é uma coisa pequena. Então isso Deus vai perdoar. Agora se eu matasse, não ia perdoar. Então não sou tão pecador. E o que quis dizer esse versículo? Que não importa qual deles você faça. Você virou um contra a lei, um fora da lei. Entendeu? Você saiu, você cometeu um pecado e você se tornou fora da lei. Não importa qual deles, menor ou maior. Você se tornou um pecador, um fora da lei. Então isso é um raciocínio nosso, não de Deus. O de Deus é que não cometerás pecado. Se cometer, pede perdão, se arrepende, que Deus vai perdoar completamente.
Mas não existe pecadinho ou pecadão para Deus. A Bíblia garante que quem guarda a lei inteira, mas erra em um só ponto, terá transgredido em todos os demais. O que isso significa? Se alguém cometer determinado pecado, é tão culpado como se tivesse realizado qualquer outro delito. Se, por exemplo, a pessoa desse falso testemunho der falso testemunho contra seu próximo, poderá ser responsabilizada do mesmo modo como o indivíduo que furtou algo. Esse ensino não coincide com o nosso pensamento, não acha? Mas é por esta razão que a palavra de Deus alerta, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Alguns afirmam: pois bem, eu não sou tão malvado quanto fulano. É preciso lembrar, porém, que não há escala para medir as diferenças entre os pecados. Além disso, o Pai não trata os seres humanos como favoritismo. Talvez uma pessoa não tenha cometido o mesmo erro de outra, mas o pecado permanece da mesma forma. Realmente, nossa tendência é jogar a culpa em nosso próximo. É como se considerássemos que ele é muito mau e nós não tão ruins assim. Mas o fato é que todos temos pecados e estamos afastados da glória de Deus. Todos violamos a lei, mesmo que seja em algum pequeno aspecto. Não existe entre nós quem tenha do que se vangloriar. Graças a Deus pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Se alguém disser que o texto de Tiago 2,10 não é a verdade, que arranque da Bíblia aquela página. Se, porém, a pessoa começar a fazer isso, acabará com tudo antes de perceber o que aconteceu. É como o exemplo da menina que foi à igreja e depois do culto encontrou o pastor que estava em pé na saída do templo, apertando as mãos dos membros. A menina estava com a revista da escola dominical e as capas de sua Bíblia debaixo do braço. O pastor deu-lhes a mão e então olhou para as capas vazias da Bíblia. Pensava que tivesse desgrudado as páginas. Ele disse: querida, sua Bíblia não tem nada além das capas. Você perdeu todas as páginas? A menina respondeu: não as perdi. Contudo, cada vez que você nos contava que alguma coisa na Bíblia não era para o nosso tempo, eu arrancava a página. Agora só sobraram as capas. E hoje? Já vou jogá-las no lixo. Isso ilustra a pura verdade a respeito da maneira como certos pastores pregam. Mas veja bem, a palavra de Deus é para todos nós que vivemos hoje. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço de cada um dos nossos pecados, grandes e pequenos. Seja como for,
que os consideramos. Para se ter uma vida em comunhão com Deus, é preciso perdoar a si mesmo por todos os erros cometidos. Existe alguém entre nós que nunca tenha falhado? Quem conhece uma pessoa assim? Alguns dizem: pois bem, eu acredito que é possível viver acima do pecado. Eu também, mas não conheço um mortal que tenha conseguido isso até agora. Todos nós ainda estamos esforçando nesse sentido. A única pessoa perfeita que conheço é Jesus. E ele foi crucificado por causa disso. Irmãos, é diferente você ter aquele pecado planejado. Então, semana que vem já está planejado, tal horário, meu vizinho vai viajar, eu vou roubar ele. Então é diferente. Essa pessoa que planeja o pecado, ela está longe de Deus e ela não conheceu Deus. Agora, a pessoa que ama a Deus e quer Deus, o que acontece é que ela não quer pecar, a vida dela é para agradar a Deus, e quando ela comete um erro sem querer, ela fica muito arrependida e pede perdão a Deus. Então são duas pessoas que vão cometer erros. Um comete o erro porque gosta do pecado e não se importa com o que Deus acha. Ele vai cometer aquele erro porque ele gosta do pecado. E a outra pessoa também vai cometer erros, mas ela vai cometer erros sem querer, se arrepender e pedir perdão para Deus, porque a vida dela é agradar a Deus. Então são duas pessoas que vão errar. Podem cometer pecado essas duas pessoas, mas uma gosta do pecado e não se importa com Deus, e a outra, o mais importante é agradar a Deus, e ela não gosta do pecado que às vezes ela comete sem querer. Outros dizem, porém, vá adiante e peque tudo quanto quiser, porque Deus irá perdoar você. Tenho minhas dúvidas quanto ao novo nascimento daquele que fala assim, pois quem é salvo passa por uma transformação. Por ter recebido em seu coração o amor do Pai, o cristão sincero não tem o desejo de pecar. Enquanto você estiver andando em amor, não estará inclinado a falhar deliberadamente. Mas cada passo fora dessa conduta facilitará o pecado. Muitas vezes transgredimos por não andarmos em amor. E o pior disso é que nem sequer nos damos conta do perigo. Por exemplo, não temos reconhecido devidamente que perdoar sem nos esquecermos das ofensas recebidas não é exercer o amor. Pecamos se continuamos ressentindo das falhas dos outros e também dos nossos erros. Então, se a gente lembra sempre de uma mágoa de alguém ou uma falha nossa, temos que perdoar e esquecer, irmãos. Como você deve estar contente porque temos a palavra? Não está feliz porque podemos andar à luz da palavra? O salmista declarou: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Uma vez que obtivemos a luz lançada por Deus sobre a questão do perdão,
poderemos perdoar a nós mesmos e colocar nosso passado no mar do esquecimento. Paulo teve de perdoar a si mesmo. Agora, analise a seguir um exemplo na Bíblia de alguém que teve de perdoar a si mesmo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos as seguintes palavras. Filipenses 3, 12 e 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é andar no amor, é ser imitador de Cristo. O próprio Paulo disse que ainda não se considerava perfeito ou maduro. Neste caso, a palavra perfeito significa plenamente maduro ou com caráter maduro. Em outras palavras, Paulo ainda não estava aperfeiçoado no amor. E se o próprio apóstolo não tinha atingido a perfeição no amor, mas continuava perseguindo esse alvo, nós também estamos no rumo certo, porque também prosseguimos em busca da maturidade espiritual em Cristo. Ninguém entre nós já está perfeito, nem plenamente maduro no amor, mas todos nós esforçamos para chegar até esse ponto. E louvado seja Deus, porque podemos crescer e aperfeiçoar-nos no amor. Ainda prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Gostaria que você percebesse duas coisas em particular nesse trecho das Escrituras de Filipenses. Paulo teve que esquecer-se das coisas que ficaram para trás, inclusive seus erros, enganos e fracassos, visto que ele precisava avançar para aquelas que estavam diante dele. Irmãos, Paulo, antes de se converter, perseguia os cristãos, levava preso, batia e até consentia na morte. Então ele realmente esqueceu todos os erros dele. Aqui temos uma verdade espiritual. Antes de conseguir avançar na sua comunhão com Deus, você precisa aprender a esquecer dos seus erros. Paulo escreveu essas palavras à igreja de Filipos. Antes, porém, de poder dirigir esse conselho aos outros, teve de praticar essa verdade, porque o apóstolo teria de perdoar a si mesmo. Teria feito algo no passado, do qual agora sentia vergonha. No texto bíblico a seguir, está registrado o que ele disse a seu respeito quando escreveu a Timóteo. 1 de Timóteo 1, 11 a 16. Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado, sou grato para com aquele que me fortaleceu,
Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Antes da conversão, Paulo chamava Saulo. Saulo, posteriormente chamado Paulo, perseguia e levava a primeira igreja cristã. Paulo revelou ter sido blasfemo, perseguidor e insolente aos outros. Ele perseguia a igreja, irmãos. A Bíblia narra que Paulo consentiu na morte de Estevão. Atos 8:1. E quando os perseguidores do cristianismo apedrejavam Estevão, deixaram suas vestes aos pés de Paulo. Atos 7:58. Outro relato da perseguição de Paulo à igreja e da sua conversão subsequente pode ser lido no texto de Atos 9. Atos 9, 1 a 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquelas seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Antigamente, ser cristão era chamado seita, irmão. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra-te na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ao ler esses trechos bíblicos, você consegue perceber que Paulo tinha muitas coisas para serem esquecidas. Não somente perseguia os cristãos, mas, de acordo com o versículo 5, também o Senhor Jesus. Essa é uma das razões por que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Para esse apóstolo, a lembrança dos enormes danos que tinha causado à igreja era terrível. Não somente consentia na morte de Estevão, como também, segundo a Bíblia, respirava ameaça e morte
aos discípulos e entregava muitos deles à cadeia. Então, irmãos, temos esse exemplo na Bíblia inteira, que às vezes a gente erra. Vamos nos perdoar, vamos andar com Deus, andar em amor, seguir a palavra e poder falar igual Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa meta. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração, busque a Deus com todas as forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus entramos na tua presença, Pai, para te glorificar, para te louvar, te exaltar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora o seu poder, Pai, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo mal, doença, obra maligna, mentira, problema, miséria, vício. Você, demônio, pega tudo que é seu e fora. Eu arranco você daí. Não vai ficar. Fora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos conhecer mais a tua palavra, está sempre na tua presença, porque te amamos infinitamente e queremos mais e mais de ti. Pai, a tua palavra é a verdade, confiamos no teu amor e na tua palavra. Amém e amém.